Agora no formato de vídeo, mais um conteúdo de material do KalkBank. Novamente, o tema aqui vai ser câmbio real, um tema muito demandado pelos nossos clientes, dada a importância e principalmente nesse momento aqui que a gente vê uma nova queda na taxa de câmbio, né? Lembrando somente, toda a nossa fonte de dados provém do BIS, Bank for International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais, uma fonte extremamente utilizada pelo mercado, uma fonte que faz um número muito bem calculado do ponto de vista técnico, informação gratuita, basta entrar lá e acessar na aba Estatísticas. Bom, vamos lá novamente o gráfico. Para quem não está tendo primeiro contato com o gráfico de câmbio real, fazer uma breve leitura aqui, né? A gente tem a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real aqui na linha verde. A leitura aqui vai acontecer, a gente parte sempre do câmbio atual, hoje aqui na faixa de R$ 4,90, próximo a R$ 5,00, e volta no passado, para trás. O câmbio nominal vocês vão estar acostumados, é aquela taxa de câmbio que era 1 para 1, quando o real foi lançado lá em 1994, em 99 teve a primeira desvalorização, quando suspenderam as bandas e foi para quase R$ 2,00. Primeira eleição do Lula chegou a quase R$ 4,00, veio caindo, mais ou menos lá em meados de 2011 chegou a 1,55, surpreendente. Olha só como o câmbio é difícil de se prever. Algo que em 2002 bateu 4, quem iria falar que 9 anos depois ia chegar a 1,55? Acho que ninguém. E acontece. E com câmbio essas coisas acontecem. Vai muito mais além do que a gente imagina. E atualmente, qual foi o último grande movimento que a gente observou, né? Foi essa puxada aqui, período de pandemia, e o dólar tem se mantido aí na faixa um pouco acima de 5, na faixa de R$ 5,00. Mas essa é a nossa linha vermelha do nominal. O que ler aqui no câmbio real, né? O câmbio real, qual é a taxa que era equivalente a preço de hoje? Não só a preço de hoje, a valor de hoje. Isso que é o mais importante, né? Ou seja, aquele câmbio de 1 para 1 que a gente tinha lá em meados de 94, hoje teria o mesmo poder de compra se a gente tivesse um câmbio aqui na faixa de 3,50. Outra maneira de ver, aquele pico que a gente teve lá em 2002, que o dólar chegou a quase 4, seria o mesmo impacto hoje em termos de reais se ele chegasse a quase 8, né? E quanto seria a mínima, né? Aquela mínima de 1,55 que a gente teve em meados de 2011, hoje seria aqui a faixa de 2,20, 2,30, né? Ou seja, grande parte da leitura aqui, por isso que a gente gosta de olhar o câmbio real, né? Porque ele dá um real valor, a gente não perde aqui, não é questão de perder, mas a gente não é distorcido pela inflação, pela diferença de taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, né? Isso ajuda bastante você ter um referencial de se o dólar está caro, se o dólar está barato. E olhando aqui rapidamente, vamos ver, olha só, a gente tem aqui a média, acredito que um pouco abaixo de R$ 4,00, né? Ou seja, boa parte, o dólar somente ficou acima desse R$ 4,00 em valor real de hoje, períodos de crise. Aqui desvalorização do real, aqui a gente teve uma crise na Argentina, aqui a gente teve a entrada do Lula, né? Mesmo em períodos aqui, ó, da crise do subprime, não chegou a passar de 4. O câmbio real chegou próximo, que seria um valor próximo de R$ 4,00 e caiu, né? Pandemia, aquela época, o período eleitoral mais turbulento, já veio um pouco acima de 4. Pandemia foi acima de 4, né? Foi acima de 5, na verdade, permaneceu por um tempo aqui e está perdendo tração, está perdendo fôlego, né? E de ler, de observar, desta observação, dá para mim um grau de segurança muito grande de falar que para continuar vendido no dólar. Lembro que falar continuar vendido, que escrevemos um artigo lá em abril, 27 de abril de 2020, onde recomendamos a venda de dólar, né, via instrumento futuro. Uma análise muito próxima dessa que você tem aqui neste vídeo. Entre no artigo do KalkBank, reveja o artigo, está lá documentado e foi algumas oportunidades seguintes, foi reforçada essa oportunidade de venda. Agora, vamos passar para o próximo gráfico, dando continuidade na análise. Aqui, vamos agora analisar o câmbio real. De que maneira?
Não dólar contra real, mas vamos olhar o dólar contra os seus principais parceiros comerciais e do real também frente aos seus principais parceiros comerciais. A linha verde do dólar, a gente vê o seu movimento e a gente vê o que é importante. Atualmente, o dólar, desde 1994, numa posição aqui historicamente elevado, muito próximo a isso que aconteceu em 2002, ou seja, está num pico. Pode ficar mais alto? Sempre pode, mas historicamente já está bastante elevado, né? E, por outro lado, aqui o real frente a seus parceiros comerciais. Tinha um câmbio muito forte naquele começo de plano real, desvalorização caiu, entrada do Lula ficou extremamente depreciado, veio se apreciando ao longo do tempo. Choque, ó, a gente como uma moeda mais fraca no mundo sentimos o choque da crise de 2008, a gente perde valor, a gente recupera até 2011, momento que a gente ficou extremamente fortalecido, veio perdendo, pandemia, perdemos valor e a gente vem recuperando um pouco frente ao mundo, mas historicamente ainda um pouco atrás. O que me leva a dar mais uma sensação aqui, mais uma informação de que o real está um pouco depreciado frente o restante do mundo, frente a seus que a gente chama do mundo, não, do mundo sim, mas seus principais parceiros comerciais no mundo. Agora mais um elemento. Essa nova linha aqui, nós temos aqui o câmbio real, câmbio nominal e aqui o dólar futuro com as rolagens. Dado que a gente sempre tem uma diferença da taxa de juros no real para a taxa de juros nos Estados Unidos, e a taxa de juros do real aqui no Brasil é sempre mais alta do que nos Estados Unidos, a gente tem aí sempre um diferencial, e esse diferencial vem da expectativa de variação cambial futura. Ou seja, para frente, o mercado implicitamente sempre tem um dólar mais caro. É a precificação que o mercado faz derivado dessa diferença de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E por que eu coloquei esse gráfico? Para demonstrar o conforto que a gente tem quando trabalha vendido no dólar futuro. Olhem só, quem vendeu dólar futuro lá em 2002 equivale e carregou essa posição no mercado de dólar futuro na B3, sempre vendendo e rodando as posições, você sempre vai ganhando esse diferencial de taxas de juros e olha, computando tudo isso, você chega a quase R$20 o teu preço de venda lá atrás, né? E note-se que essa diferença vem fechando, ou seja, o juro sempre ajuda, né? Agora, dei um zoom naquele gráfico, pegando aqui somente a partir de janeiro de 2020. A recomendação foi em abril, acho que 27 de abril de 2020. Recomendamos vender o dólar aqui e carregar a venda. Quem vendeu falou, poxa, recomendou, vendeu a 5,50 e agora está um pouco abaixo de 5, ganhei somente 60 centavos? Não. Ganhou 60 centavos? Sim, mas não foram só os 60 centavos, ganhou 60 centavos mais esse diferencial de carrego, né? Esse diferencial de taxa de juros do real para o dólar. Ou seja, quem vendeu nessa época, vendeu um dólar hoje aproximadamente a 6,50. Ou seja, você ganhou R$1,60. Esse foi o espaço de ganho, né, que teve quem seguiu a recomendação. Agora, né, continuamos apostando na venda, ainda enxergamos aqui como observado, que está num patamar bastante elevado e está elevado há bastante tempo, né? Não é só um pico tão grande, mas há muito tempo. Então, ou seja, os exportadores estão acumulando muito ganho, em algum momento isso vai ser revertido. Gostaria agora também de mostrar no KalkBank algumas ferramentas que ajudam a fazer essa negociação de câmbio futuro, né? De taxa de câmbio futuro. Primeiro, vou mostrar aqui o curvas, né? Curvas de dólar futuro. A gente tem aqui no KalkBank precificado, né? Aqui é o mercado de quais são os vencimentos da B3, o mercado DI, o mercado de frade, cupom cambial, de dólar futuro, o dólar spot, né? E daqui a gente tem em tempo real qual é a curva que o mercado está usando para o dólar futuro. Vamos fazer um exemplo. Eu quero saber quanto custa um dólar aqui para 187 dias. Opa, tiro zero, 187 dias. Olha lá, hoje o à vista aqui, o spot, 4,9020 para 187
187 dias, 4,995934. Ou seja, dado esse diferencial de taxa de juros, para frente o dólar sempre mais caro, né, num valor mais alto. E aqui nesse ferramental a gente pode pegar quanto custava esse dólar lá em janeiro, esse prazo no dia 2 de janeiro, ele vai me trazer aqui qual que era a expectativa, era para 5,54, me dá a curva passada, posso colocar mais pontos, quero saber para 368 dias, também ele vai estar colocando aqui, ó, 5,08, ele me dá toda a curva de dólar futuro. Esse é um dos grandes diferenciais do CalcBank. Junto com o dólar futuro, a gente também tem outros indicadores aqui, outras moedas, outras taxas de mercado futuro que são negociados na B3. E vou só para fechar, mostrar aqui a ferramenta de negociações de NDF e termo de moedas, né? A gente já tem uma ferramenta toda pronta, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Eu estou cotando uma operação de venda, né, de dólar no mercado futuro, aonde eu tenho aqui 20 milhões, né? A data de vencimento aqui eu coloquei 89 dias, ele me dá aqui qual que é o custo, né? Qual que é o preço justo no mercado, que se o banco negociar ele está ganhando 0. Ou seja, o mercado precificando o dólar para 89 dias, lembrando, estou aqui em tempo real, se algum momento aparecer recalculando aqui, é porque teve uma mudança no mercado, embora a gente já está no fim de tarde aqui, acredito que não vai ter mais grandes mudanças. A gente tem 4,947115, esse é o preço justo de mercado, que eu poderia vender. Como eu estou uma cotação aqui a 4,93, eu estaria vendendo esse dólar um preço abaixo do de mercado. Quanto abaixo? 0,35. Olha lá, recalculando, teve uma mudança no mercado. Olha lá, caiu de 0,35 para 0,33. O spread flat com relação à taxa de câmbio. Isso, em taxa ano, me dá 1,43. E você tem a margem de ganho que o banco tem. Olha lá, novamente mexeu, tempo real atualizando. Nesse caso, nessa operação de 20 milhões de reais, isso é um exemplo hipotético, né? Eu teria aqui 330 mil reais de margem de ganho de banco. Eu fiz um exemplo aqui, coloquei Bradesco, Banco da Ecoval, e eu coloquei aqui mais uma brincadeira, onde um banco está me cobrando 4,93, o outro 4,93,50, né? Ou seja, poxa, eu estaria vendendo um pouquinho mais caro, é melhor, mas ele me cobra uma tarifa aqui de 10 mil dólares, né? Ou seja, o que vale mais a pena aqui? Jogo rápido, né? 4,93 não pagando nada, 4,93,50 pagando 10 mil dólares. A gente vê aqui que o spread, mesmo pagando os 10 mil dólares e vendendo meio centavo mais caro, está melhor, né? O spread do banco está só de 1,26% ao ano e ele ganha 282 mil reais. Você achou esse valor muito alto? O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, vamos subir um pouquinho. Se for a 4,9450, olha, deu spread para 0,05. Mesmo com os 10 mil, o banco já caiu para 93 mil reais. Ah, quero subir mais um pouquinho. Vou botar mais um 5 aqui na minha cotação. 4,9455. Caiu para 77. 4,98. 31 mil reais. Bom, isso é tudo importante, você está sempre analisando, medindo e guardando histórico, né? Numa outra oportunidade, vamos mostrar também as ferramentas de gráfico de spread analítico, onde você tem todo o histórico das operações que foram realizadas no passado, da mesma maneira que o banco tem. Quando você vai operar com o banco sabe o histórico de quanto você costuma pagar de spread e ele tenta sempre aumentar um pouquinho. Aqui você tem a oportunidade de ter o mesmo histórico que o banco tem, ter armazenado todas essas informações de maneira organizada e prática, e o preço e o custo para você poder apertar o banco um pouquinho no spread para baixo, enquanto ele tenta te apertar para cima. Até mais, bons negócios!